Você sabe o que é lipedema ou síndrome gordurosa dolorosa? Vamos conversar sobre isso no vídeo de hoje do Clube da Plástica. Esse meu vídeo é para você que tem procurado na internet sobre esse tema tão difícil de encontrar informações. Eu vou tentar esclarecer nesse vídeo algumas das definições, causas e tratamentos dessa síndrome tão dolorosa e que incomoda a vida de muitas mulheres. Lipedema, síndrome gordurosa dolorosa, é uma doença crônica que ocorre na grande maioria das vezes no sexo feminino. Ela é caracterizada por um aumento simétrico, igual, em ambos os lados das pernas ou dos braços, por acúmulo de gordura. Esse tecido gorduroso se acumula em diversos graus, que eu vou falar para vocês mais para frente. Se acumula principalmente na região do joelho e dos tornozelos. E tem uma característica de piora do edema quando a paciente está de pé. O lipedema em homens é extremamente raro, embora possa ocorrer. E geralmente ele é muito confundido até mesmo pela classe médica com linfedema, que é o acúmulo de linfático, apenas de edema nas regiões dos membros inferiores ou superiores, ou até mesmo com obesidade. A causa do lipedema ainda permanece bem desconhecida. Embora suspeite-se que tem uma causa genética importante, existem também outras causas que estão sendo estudadas ainda, como causas inflamatórias, metabólicas e alterações hormonais. Vários são os sintomas que acometem uma pessoa com lipedema e nem todas as pessoas apresentam as mesmas características. A característica mais semelhante entre esse grupo acometido pelo lipedema é justamente a apresentação simétrica nos membros. Igual de uma perna, igual na outra. De um braço, igual ao outro. Além disso, é uma síndrome muito dolorosa. A pessoa sente dor ao caminhar ou ao tocar na pele com lipedema. Ou seja, apresenta uma hipersensibilidade. O acúmulo da gordura lipedêmica pode acontecer da cintura até a região do tornozelo. Geralmente, esse acúmulo fazem verdadeiros anéis em cima dos joelhos, o que fazem bolsas de gordura dolorosas. E uma característica interessante, mas que não ocorre em todos os pacientes, é que ela geralmente poupa os pés. Então, fica uma pessoa que apresenta várias deformidades gordurosas da cintura, passando pelos membros inferiores até o tornozelo, mas que apresenta os pés pequenos, sem muito acúmulo de gordura. Inicialmente, quando a pessoa apresenta o lipedema, se ela tocar nessa gordura, se ela apertar, o dedo não fica marcado. Ou seja, num primeiro momento, esse acúmulo de gordura leva a um edema que não é depressível pelos dedos. Embora, com a evolução da doença e nos graus mais avançados, como o estágio 4 da doença, acontece uma associação do lipedema com linfedema, chamado lipolinfedema. E aí sim, o edema passa a ser depressível. Outra característica interessante é que uma pessoa com essa condição, quando entra em dieta e perde peso, ou seja, mesmo com restrição calórica, a gordura lipedêmica ela não reduz. Então a pessoa repara que mesmo com o emagrecimento, aquelas áreas que estão incomodando do acúmulo da gordura não reduzem. E por ser uma gordura extremamente friável, cheia de vasos sanguíneos, a formação de hematoma é muito frequente. Daquelas manchinhas roxas que acontecem ou quando a gente comprime com a mão ou então quando a gente bate em algum lugar acidentalmente. O início dos sintomas do lipedema ocorre em fases bem precoces, normalmente na puberdade, quando acontecem as alterações hormonais. Pode também ocorrer no período da gestação ou da menopausa, todos eles associados aos hormônios.
Os estágios iniciais da doença, podemos perceber que a parte de cima do corpo, o tronco, geralmente fica fino, e a parte de baixo, a partir do quadril até o tornozelo, começa a aumentar progressivamente. Como eu falei para vocês, o lipedema se desenvolve em estágios, do estágio 1 ao estágio 4. Ou seja, esse acúmulo de gordura começa mais discreto, com a característica de ser doloroso desde o início. E se a pessoa não consegue fazer um diagnóstico para controlar essa deposição de gordura, ele vai evoluindo para estágios avançados, que é o estágio 4, como vocês podem ver nas fotos a seguir. O diagnóstico pode se tornar um grande desafio, até mesmo para a equipe médica. Então é importante que você possa ter conhecimento dessa patologia, até mesmo para poder orientar sobre algumas características que eu falei para vocês durante uma consulta médica. O diagnóstico diferencial com linfedema e obesidade podem ser muito difíceis, justamente porque essas outras duas condições são muito mais frequentes do que o lipedema. O linfedema, geralmente, é assimétrico, acontece de um lado e não do outro. Além disso, ele não é doloroso ao toque, como o lipedema. O edema, ele é depressível, ele acontece tanto em homens quanto em mulheres e geralmente não tem uma história familiar. Outras características do linfedema pode fazer com que haja diferenciação de uma doença para outra, assim como a obesidade, em que o acúmulo de gordura passa a ser um acúmulo uniforme. A pessoa acaba ficando mais gordinha desde a face até o tornozelo. Então, o aparecimento da gordura, a característica da dor ao toque, a característica da simetria, o acometimento entre os sexos, tudo num conjunto de fatores fazem com que o médico que está te examinando possa solicitar alguns exames que ajudem no diagnóstico. Outra característica importante também desse acúmulo de gordura ou lipedema é uma história genética, uma história familiar já sabido dessa mesma doença. O diagnóstico, inicialmente, começa com a história que você vai contar para o seu médico. Tudo isso que eu falei para vocês e algumas outras características que também podem ser encontrados em artigos confiáveis na internet podem fazer com que o médico levante essa possibilidade. E ao tocar a sua gordura, ele pode também sentir nódulos, que podem ser únicos. Esses nódulos podem formar verdadeiros colares, porque uns se juntam nos outros. Então isso também ajuda no diagnóstico. Esse exame físico, o médico tocar em você, também ajuda nessa diferenciação. Infelizmente, não existem exames laboratoriais ou de imagem que comprovem o diagnóstico de lipedema. Na verdade, o diagnóstico é feito tanto pela história clínica como pelo exame físico dessa gordura. Além disso, outras dosagens hormonais são solicitadas para poder tratar doenças que possam piorar o acúmulo da gordura, assim como podem ser feitas ultrassonografia, ressonância magnética, linfografia ou linfocintilografia, justamente na procura dos diagnósticos diferenciais, como o linfedema. Então, esse diagnóstico é uma mistura de características do lipedema com uma exclusão das outras doenças. O tratamento do lipedema também é um grande desafio. Embora não haja um tratamento que seja comprovadamente eficaz e definitivo para esses casos, vários outros tratamentos complementares podem ajudar a diminuir os sintomas e a evitar a evolução dos estágios da doença. Geralmente, o acúmulo da gordura vem acompanhado de outros comemorativos, como também aumento do peso corporal, como distúrbios hormonais, como fatores psicossociais e também por uma congestão venosa e linfática. Então, todos esses fatores, embora não sejam propriamente a doença, fazem parte da doença, piorando tanto a característica estética como funcional do paciente. Portanto, esse tratamento do lipedema deve ser multidisciplinar.
Envolve desde terapia para que o paciente possa entender, compreender e aderir ao tratamento, embora tenha todas essas alterações estéticas encontradas especialmente em graus mais avançados, até mesmo o tratamento nutricional para diminuição da gordura corporal, que piora as características do lipedema. O tratamento com a fisioterapia também é muito importante, já que o lipedema vem associado a um linfedema também, e esse edema resultante acaba diminuindo a mobilidade do paciente, gerando dores articulares. Então é muito importante a drenagem linfática para ajudar a diminuir o edema. O controle hormonal e de doenças associadas como hipertensão e diabetes também se faz muito necessário, justamente para diminuir a morbidade desses pacientes. Juntando todos esses tratamentos multidisciplinares que citei para vocês agora, evitamos a evolução da doença para graus mais avançados, que justamente às vezes precisam de tratamento cirúrgico, como a lipoaspiração. Infelizmente, a lipoaspiração não se faz um tratamento inicial nesses pacientes, justamente porque o acúmulo da gordura ele é muito generalizado e, além disso, temos áreas que são restritas a fazerem lipoaspiração por conta das complicações vasculares nos membros. Portanto, pessoal, você que está com esse diagnóstico na cabeça, que está começando a pesquisar sobre isso, eu acho que esse tratamento multidisciplinar é o seu foco nesse momento. Se você ainda está em fases iniciais, a gente tem como estacionar essa evolução para que você possa ter uma boa qualidade de vida. E se você já possui os estágios mais avançados da doença, saiba também que nunca é tarde para controlar vários fatores associados e, quem sabe, ser candidato ao tratamento cirúrgico. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse não é assunto muito comum, justamente dada a rara frequência dessa patologia, mas que eu espero ter trazido informações úteis para que você possa usufruir dessas informações ou então saber informar a uma pessoa que está próxima a você. Um beijo para todos vocês e até o nosso próximo vídeo.